Caros alunos da Escola Municipal Menezes Cortes, eu, professor Diogo Neves, regente da Sala de Leitura Cazuza, estou gravando esse vídeo para dizer para vocês, dar boas-vindas ao inverno. Pois é, essa época do ano, essa estação em que todo mundo fica cheio de casaco, todo mundo fica às vezes meio gripado, muita gente não gosta por causa do frio, mas que faz parte da nossa vida, todos os anos isso acontece. E o início do inverno marca uma data astronômica muito importante, que nós chamamos de solstício. Vamos dar uma olhada no dicionário que nós temos aqui na sala de leitura? Qual é a definição de solstício? Eu estou usando aqui o mini dicionário Aurélio. De acordo com ele, solstício é a época em que o Sol passa por sua maior declinação boreal ou austral e durante a qual cessa de afastar-se do Equador. Deu para entender? Acho que não deu para entender muita coisa não, mas vamos explicar um pouquinho sobre isso. E aqui do meu lado eu tenho um modelo do globo terrestre para a gente justamente explicar por que o início do inverno representa uma data muito importante para os astrônomos e para nós, e o que isso tem a ver com o solstício. Bom, primeiramente, alguns meses atrás, em março mais ou menos, eu gravei um vídeo, não sei se você assistiu, dá uma olhada lá no conteúdo dos canais, até aqui mesmo, nas postagens do Instagram da Sala de Leitura. Em março eu fiz um vídeo falando sobre o equinócio do outono. Então, no dia 21 de março aconteceu o equinócio do outono e eu explico justamente o significado disso tudo, mostro o que significa para você entender no globo terrestre. Agora a gente vai entender o que seria o solstício. O planeta Terra, ele tem dois solstícios. O solstício de inverno, que acontece no dia 21 de junho, que nós passamos por ele essa semana, e o solstício de verão. E ele acontece, tanto o solstício quanto o equinócio, justamente por uma característica que eu falei no vídeo anterior da nossa planeta, que é o fato dele ter uma inclinação no eixo de rotação. Tá? Esse modelo aqui está representando justamente que a Terra, ao girar ao redor do Sol, ela tem uma inclinação. Por isso que é representada assim, meio deitada, e não assim, em pé, né? Ela não gira, né, ao redor do Sol de uma forma paralela ao eixo de rotação do Sol. Então, por causa disso e por causa do movimento de translação, que nós temos as 4 estações do ano. Bom, o nosso planeta é dividido em 2 hemisférios, você já sabe disso, hemisfério norte e hemisfério sul. No hemisfério sul é onde fica o nosso país, Brasil, que está aqui, tá? E quando a Terra está nesse formato, vamos supor que o Sol está aqui desse lado, tá? Quando o Sol está aqui desse lado, ele está emitindo luz e calor para a Terra e para os outros planetas também que fazem parte do Sistema Solar, tá? E aí, quando a Terra está justamente nessa posição, se a gente parar, o hemisfério sul ele está mais aproximado do Sol do que o hemisfério norte. Então, nessa época, acontece o verão no hemisfério sul. Mas nós entramos no inverno, então significa o quê? Que a Terra não está nessa posição, ela está nessa aqui. E deixa eu mostrar o Brasil em relação ao Sol, está aqui representado o Sol. Então, quando a gente olha aqui, o hemisfério sul, em relação ao hemisfério norte, ele está mais afastado do Sol. Significa que ele vai receber uma menor frequência, né, dos raios solares e também de calor. Por isso que fica mais frio. Então, a data em que isso acontece, onde existe o maior afastamento desse hemisfério do Sol, no caso aqui que o dicionário foi falar, do Equador em relação ao Sol, marca a data do solstício, que é o dia do ano. Se você tem reparado nesses dias que você tem acordado cedo, você que estuda de manhã, você tem acordado cedo, se você acorda umas 6 horas, você deve ter notado que já ainda está escuro, justamente por causa da proximidade com o solstício. Então, o solstício é justamente a data do ano em que o período claro do dia é o mais curto possível em relação ao período escuro. Então, o dia, que a gente chama assim, dura muito menos do que a noite. Esse é o ponto máximo que acontece. A partir da data depois do solstício, os dias vão começar aos pouquinhos, o período de claro aumentar um pouco e o período escuro vai diminuir um pouco, até chegar num certo dia em que a gente vai ter mais ou menos as 12 horas de período claro e 12 horas de período escuro. Quando isso acontecer, nós teremos o equinócio da primavera. Acontece lá pelo dia 23, 24 de setembro, ok? E agora, como sempre, a gente indica livros sobre as temáticas que a gente está falando nas videoaulas. E aproveitando também que nós tivemos há pouco tempo a Semana de Observação do Sol, eu separei alguns livros aqui que falam sobre a temática de astronomia.
E esses livros são sobre poesias. Então aproveite, porque poesias são textos muito fáceis de ler, que a gente lê rápido e faz a gente viajar mais ainda, e divertem a gente, deixa a gente até se sentindo melhor. Nós temos aqui vários cantinhos de poesia. Se você não conhece, passa aqui na sala de leitura e fala com os monitores, ou comigo, ou com a professora Fátima também, para saber onde é que você pode localizar. E vamos lá. O primeiro livro, esse livro daqui, que é Janelas e Tempo, de Teruko Oda, é um livro que vai falar, tem muitas poesias sobre essa temática. Então é um livro que eu super indico para vocês, porque ele vai ter, ó, poesia sobre os meses, as estações, os dias, as manhãs, tardes e noites, as chuvas, os ventos, o sol, a lua, enfim, várias poesias sobre essa temática. Então você pode pegar aqui e ler. Outro livro também que tem várias poesias sobre esse tema é esse aqui, Martim Sererê, de Cassiano Ricardo. E eu vou citar alguns títulos aqui para vocês, ó. Sem Noite Não, Relâmpago, que é um fenômeno que acontece, né, meteorológico, Onde Está a Noite, O Sol da Terra, Noite na Terra, O Dragão e a Lua, Na Manhã Girassol, Sinal do Céu, Lua Cheia e até uma canção geográfica. Já que a gente está falando de terra, tem tudo a ver com geologia e geografia, então fica também essa dica para vocês. Outro livro sobre poesias, que na verdade é uma coletânea, Na Onda dos Versos, que tem poesias escritas por vários autores. Dentre eles, eu gostaria de destacar duas poesias escritas por Paulo Leminski, que são A Noite e Eu Hoje Acordei Mais Cedo. Aproveitando que a gente está falando sobre acordar mais cedo, né? Repara só, dá uma olhada no céu quando você acordar. Você vai ver ao longo dos dias e dos meses essa diferença será mais notável para você. Outro livro aqui, coletâneas de poesias, é Palavras de Encantamento, escrito também por vários autores. E aqui eu separei de Rosiana Murray a poesia Lições de Céu. Disponível para você. Outro livro de coletânea de poesias é Amores Diversos, que nós temos aqui. Por exemplo, Olavo Bilac, que é um escritor bastante conhecido, ele escreveu uma poesia chamada Soneto 12 Via Láctea. Essa poesia também está presente nesse livro aqui, Na Boca do Povo, Poesias da Memória Brasileira. Mais um livro aqui que eu posso indicar para vocês é esse aqui, Discurso de um Sonho e Outros Poemas, dentre o qual existe a poesia chamada Ismália, escrita por Alfonso de Guimarães, que é um escritor de uma época, né, da literatura brasileira chamada Simbolismo. Vale a pena ler. Mais um livro, Poesia Sempre, também escrito por vários autores consagrados da literatura brasileira. Nós temos aqui, para indicar também para vocês, a poesia Madrugada, de Cecília Meirelles, e Vai Chover, também, de Cecília Meirelles. Esse livro também tem várias outras poesias, né, com essa temática. Eu só estou indicando algumas para você ficar com gostinho de querer pegar. Tem Gato na Tuba e outros poemas. Também tem alguns poemas bem interessantes, dentre os quais eu selecionei aqui Plutão. Um poema sobre Plutão, que eu acho interessante porque há algum tempo atrás ele era considerado um planeta e hoje ele não é. Ele é um planeta anão. Vale a pena você pensar um pouquinho por que ele não é mais considerado um planeta. Isso vale até uma videoaula, né, gente? E por último aqui, a Antologia Poética, de Mário Quintana, que tem aqui, por exemplo, duas poesias aqui. Ele tem outras também aqui. Canção da Primavera, Canção do Outono também, Canção Meio Acordada. Então, é um livro que você pode vir pegar aqui na sala de leitura. Então eu estou aguardando vocês aqui pegarem algum desses livros aqui. Nós temos muitos livros, só separei alguns. Esses livros são repletos de poesias também sobre esse tema. Então, venha buscar. Falou? Agasalhe-se. Não se esqueça de utilizar a máscara também, porque com o inverno aumentam as chances das doenças respiratórias. A gente sabe que a Covid-19 também é uma doença respiratória. Ela também é transmitida através de tosse, espirro, né, objetos contaminados. Então, para lembrar vocês, eu vou terminar essa videoaula com a minha máscara, que também é temática sobre uma obra de Van Gogh, sobre a Noite Estrelada. Falou? Tchau, tchau. Até a próxima videoaula. Aguardo vocês, hein?